Você se lembra de como era a sua infância? E se não existisse internet, como seria? A gente, muito novo, né, não tem a percepção de onde está presente o software, né? Eu lembro num trabalho da faculdade, muito interessante, que o meu avô pediu para que eu fizesse, né, que ele tinha muito trabalho para conferir as loterias dele, né? Que ele jogava uma quantidade grande de cartelas e ele queria conferir de uma forma mais rápida. Foi muito interessante e eu comecei a mexer um pouco com o banco de dados, até antecipando alguns assuntos da faculdade, né? E eu vi o poder que aquilo tinha, né? Em alguns meses o software que eu desenvolvi estava até importando os resultados já direto do site e tal. Eu achei muito, muito legal essa integração, né? E eu percebi aí o quanto que poderia evoluir, né? O software dele desde então. Voltando aos dias atuais, já pensou como o nosso cotidiano é modificado pela presença de tantos softwares à disposição? Quais benefícios podem ser observados nesta constante evolução? Para a minha área, né, eu acho que o professor mudou bastante o jeito, né, de dar aula com a utilização de softwares. A gente quando eu estudava, tinha pouca utilização era o retroprojetor, acho que transparências, né, acho que era, retroprojetor e transparências, assim, né. E eu acompanhei muito de perto isso, a utilização do PowerPoint, né, de outras, e também de exemplos da internet, a utilização. E hoje em dia, na nossa área, é muito importante que a gente tenha um controle dos diários, né, também utilizando o software, lançando notas, lançando frequências, tendo um acompanhamento em tempo real, né. Isso é muito interessante, tem alguns programas que dependem do Instituto, que dependem da frequência dos estudantes, então outras pessoas podem ter acesso à frequência assim que os professores lançaram, né? Sem ter que ir lá e pegar diário por diário, né? Isso é muito interessante, porque aí o benefício é dado para o aluno que tem frequência, né? Então essa integração é muito importante, eu percebo. Percebo também para os professores receberem atividades, né, num ambiente virtual. A gente utiliza muito o Moodle, né, ou então o Google Class, né. Então, hoje em dia é muito difícil imaginar, eu não acho que seria impossível, mas é difícil imaginar uma sala de aula nos moldes dos anos 80, assim, que não se tinha tecnologia, né. A comunicação ficou muito mais fácil. A transmissão de notícias e informações a alguns toques na tela. Lembram-se do telefone fixo? Se a pessoa não estivesse em casa, como faríamos para encontrá-la? Hoje, será que alguém tem ou usa um telefone fixo? A gente ganhou muito em relação à comunicação, né? Muito rápido hoje em dia. A gente consegue colher informações, colher opiniões, né? Se comunicar com parentes via redes sociais, né? O acesso à informação também, né? As notícias chegam muito mais rápidas, né? Também. Eu acho que isso é muito interessante, né? É um principal ganho. E também, computacionalmente, a gente diminui o tempo de espera das coisas, né? A gente tem, por exemplo, o projeto Genoma, né? Que a gente conseguiu mapear boa parte do DNA, consegue mapear doenças que, sem a utilização do recurso computacional, né? Isso seria impossível, né? A gente tem também, que eu acredito, um compartilhamento de informações, é interessante, eu citei da escola, né, que a gente pode compartilhar isso. Mas, por exemplo, a gente tem bancos de adoção que são globais, que isso pode ser bem interessante, né? Banco de doadores de medula, que podem ser encontrados facilmente no mundo inteiro, né? Acho que é um ganho muito bom para a gente. Os diagnósticos, né? A gente analisando, né? A gente consegue pensar em softwares que utilizam inteligência artificial, que já podem, de acordo com os sintomas, né? Prever uma doença, uma possível doença ou um possível tratamento, né? Passa por muitas situações, né? A gente vê o que pode acontecer, né? Eu estou falando um pouco, né, do que pode vir pela frente. Os carros autônomos, né? Evitando acidentes, né, nas cidades, acho que é uma coisa bem interessante. Com certeza os carros autônomos vão dirigir melhor do que a gente, né? Então isso vai possivelmente diminuir
os acidentes. A comunicação foi uma das categorias que mais se beneficiaram com a evolução dos softwares. Notícias que só eram entregues em papel jornal, um dia após terem acontecido, hoje estão em minutos na rede mundial de computadores. Nossos pais liam o jornal diário e talvez ainda o faça, mas e nós? Você falou sobre inteligência artificial. Na sua concepção, você acha que com essa evolução cada vez maior, né, dessa tecnologia, ela possa tirar o emprego das pessoas? Olha, isso é uma coisa bem interessante, né? Eu discuto bastante com os alunos isso. Muitas pessoas falam, né, sobre isso, né? Igual, se a gente for analisar, os taxistas podem ficar sem emprego se os carros autônomos, né? O próprio Uber, né? Apesar que o Uber vai ser o dono dos carros autônomos também, né? Mas eu acredito assim, a gente passa por uma evolução mesmo, né? Tem em outras situações, a gente eliminou alguns trabalhos que são insalubres mesmo, né? Eu acho que a tecnologia pode ajudar nisso. Por exemplo, tinha a colheita de cana que era manual há um tempo atrás e a colheitadeira veio, né, e resolveu esse problema. É claro que a princípio a gente analisa que a pessoa vai perder o emprego e tal, mas todo o Estado, né, toda a sociedade tem que se preparar, tentar oferecer capacitação para essas pessoas que vão acabar, de uma forma ou outra, realmente perdendo o emprego. Então, assim, pode ser, a gente está falando de trabalhos que, né, de um atendente, que agora tem as máquinas que pode atender sozinho, pegar seu dinheiro e tudo, mas a gente fala de problemas, por exemplo, de um advogado, que você pode lançar informações e o software gerar um processo automaticamente. Então, um escritório que tinha vários advogados para fazer isso pode diminuir a quantidade de advogados. Então, uma boa parte dos empregos está ameaçada. Resta a gente tentar... Mas, por outro lado, pode aparecer oportunidades nessas áreas de tecnologia para quem se especializar. Sem dúvida, para desenvolvedores, para pessoas que trabalham em tecnologia da informação, é o contrário, né? As vagas aumentam, enquanto nas outras áreas acabam diminuindo, porque a demanda vai ser muito grande mesmo para as pessoas gerirem toda essa estrutura, né, tecnológica que a gente precisa hoje em dia. Com relação à privacidade, você acha que essa evolução dos softwares pode contribuir para isso? A gente nunca lê os termos, né? A gente cria uma rede social, baixa um outro sistema, um aplicativo, né? E aí a gente está muito interessado no que o aplicativo tem a oferecer para a gente. Mas a gente está oferecendo muita coisa. Nossa informação é muito valiosa, né? Para as empresas de anúncios, né? Todo mundo sabe já que a gente está sendo espionado nisso, né? A gente está sendo espionado nisso, que a gente faz uma busca e já em seguida aparece uma oferta daquilo que a gente estava buscando e tal. Eu acredito, a gente vai ter muito, a gente pode criar regras com relação a isso, né? Para que as empresas não vendam as nossas informações, mas é quase que um caminho sem volta, justamente por isso. As pessoas não estão percebendo, né, o que essa perca de privacidade pode interferir para a gente, né, em algum tempo. Tem um exemplo do gravador do Google, né, que a gente fala, ok Google e tal, e ele, a gente pode fazer uma consulta. Ele está ouvindo a gente, né, e muitas pessoas já estão relatando, provavelmente você já deve ter escutado isso, muitas pessoas estão relatando que sem digitar nada mais, agora só falando em um ambiente sobre um produto, sobre um desejo, as ofertas, né, os anúncios estão aparecendo também nas redes sociais e tal. O que se perde com isso, né? Quando a gente perde privacidade, teoricamente a gente ganha em segurança, né? Porque a gente mais facilmente a gente pode desvendar um crime de alguém que atropelou alguém por uma câmera que estava ali, depois você pode conectar as imagens e descobrir onde a pessoa foi, né? Em muitos casos em que a gente perdeu a privacidade, porque tem alguém sempre vigiando a gente, mas a gente ganhou, contribui para a segurança. Quando você escolhe não ter privacidade, você ganha um pouco em segurança, né? E vice-versa. E como você vê
esse lance de que a internet aproxima as pessoas e ao mesmo tempo ela afasta, ela distancia quando se está próximo uma das outras. Pois é, uma coisa que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que aprender isso, né? Tem que aprender com isso. É uma situação muito recente, né? As pessoas, em muitas situações, preferem, né, estar no virtual, né? Estar colhendo os elogios do virtual, né? No virtual os elogios acontecem mais frequentemente, né? Isso é bom, né? Deixa a gente animado. Isso seduz muito, né? Às vezes a gente está numa roda de conversa e você não vai ser elogiado, né? E se você, nessa mesma roda de conversa, postar que você está comendo um prato, que você está em um lugar legal, outras pessoas vão elogiar, né? Então, as pessoas que estiverem online vão elogiar, né? Vão curtir, né? Então, isso seduz muitas pessoas a se manterem no virtual, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente fala que normalmente isso acontece com os adolescentes, né? Que eles estão ali um do lado do outro, mas cada um está no seu smartphone. Mas a gente vê acontecer isso também com os adultos, né? Como você disse aí, se reúne numa lanchonete, mas aí cada um pega ali o seu aparelho e ninguém interage, né? Isso acontece muito. O pessoal tem falado muito assim, né? Vamos viver primeiro para depois compartilhar, né? As pessoas estão fazendo ao contrário, elas compartilham uma coisa e depois acham que aquilo que está, o feedback que está recebendo daquele compartilhamento é a vida. Para a gente finalizar, na sua opinião, o software ele é um super-herói ou ele é um vilão para a sociedade? Olha, eu acho que dá para utilizar dos dois jeitos, né? Eu acho que ele é um vilão quando a gente não consegue, né, se segurar, né, quando ofende alguém, né, quando dissemina informações que são inapropriadas, né, que ofendem as pessoas, que denigrem a imagem das pessoas, né. Isso tudo que a gente falou, quando um aluno está se omitindo de aprender uma coisa que vai ser importante para ele, né, isso é quando ele é o vilão. Agora, eu acho que ele está mais para super-herói, porque tem muitos problemas que ele vem ajudado a resolver ele tem mudado a sociedade de uma forma muito, muito importante. A gente pode citar, por exemplo, as vaquinhas, né? O crowdfunding, que é o financiamento coletivo para causas sociais, para pessoas que estão precisando de ajuda. É fantástico mesmo como que isso chega rápido, as pessoas ajudam. A gente tem a medicina chegando em lugares que não ia através de videoconferência, né? Exames, né? Resultados de exames são passados digitalmente, né? E também estão chegando a lugares em que não existia. Tem a medicina evoluindo com novos medicamentos, né? A gente utilizando o poder computacional para isso, tentando achar situações que agridem menos no meio ambiente. O software também contribui hoje em dia para quando a gente precisa mapear, né? Mapear focos de epidemias, mesmo que seja um problema da cidade, né? Tem muitas prefeituras utilizando, né, para mapear onde precisa tapar os buracos, né? O cidadão vai lá e cadastra o lugar. Então pode ser uma alternativa, né? Nisso ele é um super-herói, assim. Que seja para adoção de bichinhos, né? Muito mais fácil você encontrar um animal para adotar. Tem muitas causas e tem muitos outros problemas que precisam ser automatizados, né? E que o software vai ajudar com certeza nisso. Beleza, professor. Então eu agradeço, né, pela ajuda aí, né, pela contribuição. Valeu, obrigado. Muito obrigado.